Olá, eu sou o presbítero Roberto. Está começando aqui mais um programa de estudo bíblico e eu quero trazer para você hoje mais uma linda explicação de estudo do livro de Colossenses. Vamos estar aqui começando uma leitura, um estudo maravilhoso. Mas antes, porém, eu lhe peço, fica aí com a vinheta deste programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, como sempre tenho feito, tenho apresentado aqui o meu livro de estudo. É uma Bíblia pentecostal, uma Bíblia corrigida pelo João Ferreira de Almeida. Ela tem várias referências e variantes. A minha Bíblia é do ano de 1995. E talvez, caso você possa acompanhar aí com uma Bíblia ao seu lado e tiver alguma fala que eu vá fazer na leitura aqui, que esteja diferente da sua, não se preocupe, pois o nosso conteúdo é o mesmo, a nossa explicação é uma só. Ela é toda revelada pelo Espírito Santo e pelo conhecimento que nós temos aqui revelado por ele. Então não fique em dúvida do que eu estou falando. É para nos edificar. Vamos estar primeiro lendo aqui em Colossenses todas aquelas considerações iniciais que muitas Bíblias não contêm para compreendermos os motivos que levaram a Paulo a escrever para esta igreja. A cidade de Colosso estava localizada perto de Laodiceia, no sudoeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja colossense, tudo indica, foi fundada como resultado do grandioso ministério de Paulo em Éfeso, durante 3 anos, cujos efeitos foram tão poderosos e de tão grande alcance que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, talvez, nunca tenha visitado Colossos pessoalmente, mas mantivera contato com a igreja através de Epáfras, um dos seus convertidos e cooperadores daquela cidade. O motivo dessa epístola foi o surgimento de ensinos falsos nas igrejas de Colossenses, ameaçando seu futuro espiritual. Quando Epáfras, dirigente da igreja colossense e seu provável fundador, viajou com o objetivo de visitar Paulo e informar-lhe a respeito da situação em Colossos. Paulo então escreveu esta epístola. Nessa ocasião, Paulo estava preso, possivelmente em Roma, aguardando comparecer perante César. O cooperador de Paulo, Tíquico, entregou pessoalmente a carta em Colossos, em nome do apóstolo. Não está escrito claramente na carta a heresia surgida em Colossos, uma vez que os leitores originais a conheciam bem. No entanto, pelas refutações de Paulo ao falso ensino, deduz que era uma mistura estranha de ensinos cristãos, tradições judaicas extra-bíblicas e filosofias pagãs, semelhante ao sincretismo religioso das seitas falsas de hoje. Tal ensino subvertia e substituía a centralidade de Jesus. Então nós já vemos aqui, neste primeiro item aqui da introdução, que Paulo estava preso, ele estava em Roma, mas as notícias que chegaram até ele, por intermédio dos seus colaboradores, que Epáfras chega até ele e fala sobre as questões que estavam acontecendo ali dentro da igreja. Ele não havia ainda feito uma visita àquela igreja, ele não havia tido tempo de estar até ali, mas Paulo estava ciente de tudo que acontecia por intermédio dos seus cooperadores. E eles trazem para Paulo uma preocupação muito grande, como já vinha acontecendo em Éfeso, em Coríntios e em outras igrejas que Paulo estava incumbido de ser líder, que ele havia aberto, esteja no presente ou não. E ali as falsas doutrinas estavam sendo colocadas por falsos profetas.
E Paulo escreve ali uma carta para chegar ao conhecimento de todos. Mais uma vez, Paulo escreve uma carta falando sobre profetas falsos, sobre profecias enganosas, sobre pessoas que estavam levando uma palavra enganosa, como acontece no tempo de hoje. Pessoas enganando ao povo, enganando ao público com falsas profecias e coisas que não há na Bíblia, onde há muita gente aí que faz dessa forma, dentro de suas pregações. Ao invés de pregar o que está na Bíblia, inventam uma série de situações. O propósito dessa carta é o seguinte: combater os falsos ensinos em Colossos, que estavam suplantando a centralidade e supremacia de Jesus Cristo na criação, na revelação, na redenção e na igreja, para ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e suas exigências para o crente. Qual que é a visão panorâmica deste caso? Depois de saudar a igreja e expressar gratidão pela fé, amor e esperança dos crentes colossenses, bem como seu próprio progresso contínuo, Paulo focaliza dois assuntos principais: a doutrina correta e as exortações práticas. Teologicamente, Paulo enfatiza o verdadeiro caráter e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude da deidade em forma corpórea, o Criador de todas as coisas, o cabeça da igreja e a fonte toda suficiente da nossa salvação. Enquanto Cristo é todo suficiente, a heresia colossense é totalmente insuficiente, vazia, enganosa e humanista, de espiritualidade superficial e arrogante, e sem poder contra os apetites pecaminosos do corpo. Nas suas exortações práticas, Paulo faz um apelo em favor de uma vida alicerçada na superficiência completa de Cristo, como o único meio de progresso no viver cristão. A realidade da habitação de Cristo neles deve evidenciar-se na conduta cristã, no relacionamento doméstico e na disciplina espiritual. Então nós vemos aqui que Paulo ele está falando teologicamente sobre essas questões de doutrinas, onde o que acontece nos tempos de hoje, quando nós vemos algumas igrejas a falsa palavra ser pregada, onde os irmãos destas igrejas, os cooperadores, porque nós conhecemos muita gente, muito ministério, e nós vemos que algumas pessoas não são edificadas. As vidas das pessoas continuam a mesma. Elas vivem passando por problemas, tribulação, e isso se repetindo a dia, as mesmas coisas. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que a pessoa tenha, sim, algumas questões que ela irá passar no seu dia a dia, mas que ela supere o problema de ontem. Pois o problema de ontem não pode permanecer na sua vida. Ele tem que ser sanado. O problema de ontem tem que ser resolvido. O problema de ontem, ele tem que ter resultado. E caso você venha no dia de amanhã enfrentar um novo problema, é porque você é um vencedor. É porque você é uma pessoa que está sendo muito bem instruída, está aprendendo a palavra. As características especiais são elas: mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Colossenses focaliza a dupla verdade da preeminência de Cristo e da perfeição do crente nele. Afirma com toda a intensidade a plena divindade de Cristo e contém um dos trechos mais sublimes do Novo Testamento a respeito da sua glória. Às vezes, Colossenses é tida como uma epístola gêmea de Efésios, porque as duas têm certas semelhanças de conteúdo e foram escritas, provavelmente, na mesma época. Então, nós vamos começar o estudo aqui no capítulo 1 e já vamos ver que vai haver várias semelhanças com a igreja de Efésios. Como eu falei já anteriormente, Paulo cita aqui essa questão da falsa doutrina, da falsa profecia, dos falsos mestres. Vamos estar lendo o capítulo 1 de Colossenses, iniciando pelos prefácios e as saudações, e depois entramos aqui em toda a leitura bíblica graduada a partir do número 3, que tem títulos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo,
Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós começamos com um título aqui, a partir do versículo 3, que talvez a sua Bíblia não contenha, e eu quero ler para você. A fé e a caridade dos colossenses. Oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Versículo 3. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade e do evangelho. Então vamos dar uma parada aqui, já nesse início, para entendermos um pouco da filosofia de Paulo, onde ele fala aos santos em Colosso. A quem que ele está se referindo? A quem que ele está falando? Pois a carta está direcionada a falsos profetas e enganadores, para que as pessoas possam abrir seus olhos. Vamos ver a referência que ele traz sobre essa questão de aos santos em Colossos. Paulo escreveu essa epístola porque os falsos mestres estavam se infiltrando na igreja de Colossos, ensinando que a doutrina apostólica e a salvação em Cristo eram insuficientes para a plena redenção. Esse falso ensino mistura a filosofia e a tradição humana com o evangelho e requeria a adoração de anjos como intermediadores entre Deus e o homem. Os falsos mestres exigiam a observância de certos ritos religiosos judaicos e justificavam a sua heresia afirmando que recebiam revelações através de visões. Então vamos ver o povo que foi cativo ali para a Babilônia. O povo hebreu já estava longe, estava distante, estava totalmente disperso de Deus. E ali, ao chegar na Babilônia, com aquele luxo todo que é visto por eles, eles começam a adorar aos deuses estranhos, achando que, fazendo daquela forma, iriam ficar ricos, iriam ficar milionários e teriam uma vida farta ali naquele lugar, por mais que fossem escravos. Então o povo começa a imaginar que tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo falado, para eles é verdadeiro. E o melhor caminho a seguir é aquele, esquecendo de Deus. E é aqui que Paulo está falando sobre essa questão. O povo ali em Colossos estava sendo enganado por falsos profetas, que diziam a eles que eles deviam adorar a imagens para seguir outros deuses, pois já que Paulo não estava ali dando orientação, eles seriam os seus orientadores. Estavam se aproveitando dessa situação. Paulo refuta essa heresia ao demonstrar que Cristo não somente é nosso Salvador pessoal, como também cabeça da igreja e Senhor do universo e da criação. Logo, é Jesus Cristo e o seu poder em nossa vida, e não a filosofia ou a sabedoria humanas que nos redime e salva eternamente. Não necessariamente de intermédios para termos comunhão com Cristo. Devemos nos acercar dele diretamente. Jesus deixou bem claro: ninguém chega ao céu sem chegar a ele primeiro. E é isso que Paulo está falando aqui. Para que nós possamos direcionar uma oração. Olha só, isso é forte, hein? Para que você possa fazer uma oração. Porque antigamente orava-se diretamente a Deus, não chamando ele de Deus, mas chamando de Senhor, chamando de o Senhor dos exércitos, Deus de Davi, Deus de Abraão. Agora nós sabemos que podemos o chamar de Jeová Jiré e tantos outros nomes. Senhor das guerras. Nós sabemos que agora nós podemos direcioná-lo a esses nomes. Mas devemos primeiramente pedir a quem? Ao nosso intercessor, ao nosso advogado, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que direcionar todos os nossos pedidos a Cristo Jesus, falando com ele diretamente. Não que não podemos falar com Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas seja coerente.
Fale com Jesus primeiro e ele irá te interceder. Ser crente significa crer em Cristo e no seu Evangelho, confiar nele, amá-lo e viver na sua presença. Não devemos acrescentar coisa alguma ao Evangelho, nem ter outro intermediário entre Deus e o homem, nem acertar a filosofia humanista. Então, Paulo está deixando bem claro aqui que, de forma alguma, não podemos mudar o que está na Bíblia, como nós vemos nos tempos de hoje, tanta gente querendo escrever Bíblia, tantos falsos mestres aí dizendo que precisa reescrever a Bíblia. Ela vai ser reescrita, mas não é por nossa vontade. A inteligência artificial já está trabalhando numa nova Bíblia. Eles querem tirar vários conceitos que eles acham que está errado. Já falei sobre isso em alguns estudos anteriores. Eles vão requerer nossa Bíblia. Vão pedir para trocar por uma atualizada, onde não tem as mesmas traduções que nós temos hoje. Eles vão tirar muita coisa da Bíblia, para que você possa interagir com a vontade deles e não com a vontade de Deus. Abra seus olhos. Vamos continuar aqui a partir do versículo 6, que diz assim: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Dá uma paradinha aqui no 9, para que nós possamos ler a referência que fala sobre conhecimento da sua vontade. Pois ele está falando aqui de Epáfras, que é um ótimo representante dele ali em Colossenses, um homem verdadeiro, né? É como se ele fosse o pastor daquela igreja ali no lugar de Paulo. O conhecimento da vontade de Deus nos vem através de oração e de permanecer na sua palavra e em comunhão com ele. Somente esse tipo de conhecimento resulta na sabedoria e inteligência espiritual e transforma nosso corpo e vida. Então, veja bem o que Paulo está falando aqui. Para que você não seja enganado, você tem que ter um conhecimento pleno da palavra. Para que você não seja ludibriado com as coisas, você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando. E Epáfras tinha esse conhecimento. Epáfras tinha toda essa ciência da revelação. Paulo confiava nele para levar a palavra àquele povo. Mas tinha outras pessoas que estavam fazendo tudo errado. Está terminando aqui nosso primeiro bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório. É estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo?
Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Pois bem, voltamos aqui com a segunda parte do nosso programa. Eu quero dar continuidade aqui a partir do versículo 10 do livro de Colossenses, estamos no primeiro capítulo. O versículo 10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos dar uma parada aqui para entender um pouco mais sobre essa questão. No versículo 13, ele fala sobre potestade das trevas. Vamos compreender aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O amargo da redenção em Cristo é o livramento do domínio e do poder das trevas, ou seja, de Satanás. Agora estamos no reino de Cristo e debaixo do seu domínio. Então, vamos parar um pouco para pensar como era a nossa vida, já que você é um cristão hoje, ou talvez ainda esteja pensando em aceitar a Cristo. Então, nós vamos citar dois exemplos aqui. Um de você que já aceitou Jesus e está levando uma vida, plenitude de Cristo, tomando conta dos seus passos, dos seus caminhos, e a outra daquele que ainda vive no mundo que não é espiritual. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de me colocar como exemplo, assim como Paulo fazia em todas as suas cartas enviadas às igrejas. Eu, por exemplo, quando não estava nessa vida cristã de hoje, ministro da palavra, líder de igreja, eu vivi uma vida que não condiz com um homem casado. Quando eu era solteiro, a vida já não era boa, onde eu fumava, bebia, fazia o que queria, saía todos os dias à noite. Então, todo dia para mim era dia de bagunça, era dia de festa, era dia de baderna. Chegava final de semana, então, eu sumia, deixando a minha família, principalmente a minha mãe, super preocupada na onde eu estava. Inúmeros foram os livramentos que Deus me deu, de todas as formas que você possa imaginar. Inúmeros. Inúmeros foram os livramentos. E depois de casado, eu ainda continuei querendo viver a vida de solteiro, querendo fazer as mesmas coisas que eu fazia quando era solteiro, querendo sair para os lugares, sem dar satisfação para minha esposa, sem se preocupar com as contas do dia a dia, pegava meu salário e gastava com orgias. Então, depois que você vira cristão, que você aceita Jesus, que você batiza nas águas, que você recebe o Espírito Santo, tudo isso acaba. Tudo isso some da sua vida. Tudo isso desaparece. Aquelas amizades que viviam te chamando para sair pelos cantos, nem rede social te responde mais. Eu tenho amigos aí que hoje estão até muito bem. Alguns que são atores, alguns que têm até uma condição aí muito boa financeiramente, mas se eu entrar em contato, eles não me respondem devido à vida que eu levo. Tem receio, tem medo, ou o Espírito Santo de Deus que tenta intervir com eles, não chega até eles por médio da feitiçaria, da macumbaria, dos espíritos malignos que estão sobre eles, não permitindo que eles me respondam. Mas eu continuo orando por eles. Já você que está naquela vida que eu levava antigamente,
você acha que se vier para Jesus, nada você vai poder fazer do que faz hoje. E você não vai poder fazer mesmo. Porque eu deixei de fazer muita coisa. Eu deixei. Então entenda bem o que Paulo está falando sobre isso. Entenda bem. Você vai viver nas trevas ou viver nas potestades? Ou quer viver ali aos braços do nosso Senhor Jesus Cristo? Sabendo que você poderá ser salvo na última trombeta. Aqui no versículo 15, ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então vamos ler também essa referência. Essa expressão não significa que Cristo foi um ser criado. Pelo contrário, primogênito tem o significado que frequentemente ele é atribuído no Antigo Testamento. O primeiro quanto à posição, herdeiro ou preeminente, onde primogênito é aplicado à condição de Davi, como rei, apesar de não ser ele primogênito. Cristo é herdeiro e soberano de toda a criação, como o Filho eterno. Eu já fiz um podcast falando sobre essa questão de primogênito. Eu comecei falando de Abraão, onde ali ele tem os seus 2 filhos, Isaque e Israel. Então vamos compreender essa questão de primogênito aqui, já que ele citou Davi. Jesus é o primogênito de Deus, é o primeiro e único. E já Davi, ele não era o primeiro filho para ser ungido como rei, mas o seu coração, as suas atitudes, eram muito melhores do que seus irmãos. E é isso que está falando aqui. O melhor foi escolhido. O melhor é o primeiro. O melhor é aquele que faz a diferença. E é isso que ele está falando aqui. Cristo, ele não foi criado como nós. Não. Cristo não foi de forma alguma criado como nós. Cristo, ele é especial. O 16 continua dessa forma. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então vamos ler aqui um pouco mais sobre essas referências. O 16 diz assim: nele foram criadas todas as coisas. Paulo afirma a atividade criadora de Cristo. Todas as coisas, tanto os materiais quanto as espirituais, devem sua existência à obra de Cristo, como comparecerem um agente ativo na sua criação. Todas as coisas subsistem e são sustentadas por ele. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, não foi somente por amor de Deus a nós. Porque se você for ler a Bíblia a partir de Gênesis, você vai entender que Deus só colocou aqui nós, a sua imagem e semelhança, depois que ele viu tudo que era bom. Pois se não fossem da forma que Deus queria, ele não teria colocado nós aqui a imagem e semelhança dele. Então já começamos por aí. Mas tudo aquilo que Deus estava fazendo, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, foi para Jesus. Fazendo para Jesus. Um exemplo que eu quero dar para que você compreenda. Vamos aqui colocar um homem, a sua família, num sítio. E ali tem uma árvore. E a sua filha ou seu filho falam assim: pai, aquela árvore ali nós poderíamos construir em cima dela uma casa da árvore. E o pai está construindo ali então, vai construir ali então, uma casa na árvore. E tudo que ele está fazendo é para o seu filho,
para sua filha. Então ele vai fazer com amor, vai fazer com afinco, vai fazer com uma estrutura forte, vai fazer com uma base forte, vai se dedicar àquilo. Deu para você entender? Como Deus trabalhou e trabalha até hoje? Tudo que ele fez foi por Cristo. E Cristo fez tudo por nós. Olha que maravilhoso. Olha que coisa linda. Vamos ler o 18 aqui, novamente. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito, dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. A referência diz assim na minha Bíblia. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, com um corpo espiritual e imortal. No dia da sua ressurreição, Jesus se tornou a cabeça da igreja. A igreja no Novo Testamento começou no dia da ressurreição de Jesus, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. O fato de Cristo ser o primogênito dentre os mortos importa na sua ressurreição subsequente, de todo aquele por quem ele morreu. Olha que coisa linda. E Paulo ressalta muito bem essa questão aqui, de Jesus ser o primeiro a ressuscitar imortal. Porque houve outras ressuscitações, mas não foram imortais. Lázaro ressuscitou, mas não foi imortal. Lázaro viveu mais uns 3, 4 anos. Todas as ressuscitações que houve na Bíblia não foram imortais. E não foram poucas. Vamos continuar aqui, a partir do versículo 19, que diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança e do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então vamos ler aqui sobre essa plenitude que nele habitava. Paulo declara nos termos mais definidos a deidade de Cristo, deidade plena, com todos os seus poderes e natureza que habita em Cristo. O que é deidade? Vamos compreender. Deidade de Cristo é tudo aquilo que o Senhor fez em todos os tempos e ainda fará infinitamente. Que não há um tempo limite para que Jesus possa ficar atuando em nossas vidas, porque ele é imortal. Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. A humanidade e tudo mais no universo se unificam e harmonizam sob Cristo. Isso não significa, no entanto, que todas as pessoas sejam reconciliadas com Deus, independentemente da vontade delas. A pessoa que rejeita a oferta de reconciliação feita por Cristo permanece inimiga de Deus. Olha aqui, ó. Às vezes a pessoa fala assim: eu aceitei já a Deus como o meu único salvador, eu vou ser salvo. Mas continua fazendo as mesmas coisas. Continua tendo as mesmas atitudes do mundo lá fora. Ele não mudou nem um pouco. Como pode ter aceitado a Cristo, aceitado a Deus, nosso Senhor, se continua tomando as mesmas atitudes, fazendo as coisas erradas da mesma forma? Não vai ser salvo. O 23 segue e diz assim: se permaneceres na fé, note a responsabilidade e a atividade humana, que, segundo Paulo declara, são importantes para quando os cristãos comparecerem diante de Cristo, santos e irrepreensíveis e incomutáveis.
Devemos permanecer na fé. Manter a fé perseverante em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Estar firmados e fundados em seu ensino e dos apóstolos. Não vos moverdes da esperança do Evangelho. Não devemos voltar ao nosso estado anterior de perdição com seus vícios que destroem a alma. Para que você tenha a sua salvação plena, você não pode deixar se desviar. Você não pode continuar cometendo erros. Hoje nós ouvimos muito as pessoas dizerem assim: é só uma mentirinha santa, é um soco ungido. Isso não existe. Não existe mentira santa. Eu só falei essa mentirinha para não criar mais problema. Isso não existe. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Conte a verdade sempre. Não minta. Qualquer mentirinha que você falar, nós temos que entender e compreender que qualquer mentira que você disser, você está errado. Porque o pai da mentira é quem? Satanás. Como que você pode ficar mentindo? Como você pode contar uma mentira achando que essa mentirinha não vai te levar a nada? Conte sempre a verdade. Esteja onde estiver. Aconteça o que tiver que acontecer. Conte sempre a verdade. Está terminando aqui a nossa segunda parte, nosso segundo bloco. Já voltamos para a conclusão desse maravilhoso estudo do livro de Colossenses. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Pois bem, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do estudo aqui do livro de Colossenses. Estamos no capítulo 1, estamos no nosso terceiro e último bloco. Estamos falando sobre a carta que Paulo direcionou por intermédio de Tíquico até a igreja de Colossenses, uma preocupação que chegou até seu conhecimento, falando sobre as falsas pregações, as falsas doutrinas, aos falsos mestres. E Paulo está deixando bem claro uma série de questões, assim como ele fez anteriormente para a igreja de Éfeso. Por este motivo, a palavra aqui na introdução, ela fala sobre essa questão de esta carta, ela se assemelhar muito a que foi direcionada à igreja de Éfeso, onde lá eles enfrentaram os mesmos problemas, onde pessoas com má índole se aproveitaram da situação, chegando ali como falsos mestres, levando ali mudanças dentro da palavra de Deus para facilitar as modificações que eles queriam, para trazer pessoas para o lado deles por algum interesse, provavelmente financeiro. E não é o que seja tão diferente dos tempos de hoje.
pois há muitas pessoas hoje abrindo igreja, há muitas pessoas hoje abrindo ministério, há muitas pessoas hoje se aproveitando de situações assim como Paulo está falando aqui, pois Paulo não havia estado ainda na igreja de Colossenses. Paulo não teve tempo, pois provavelmente aqui, como foi falado no início, ele estava preso em Roma. Então, de que forma ele poderia ir visitar uma igreja se ele estava detido, se ele estava preso? E ali algumas pessoas com uma índole se aproveitaram dessa situação. Ah, já que ele está preso mesmo, vamos nós tomar conta ali. Vamos falar coisas que as pessoas querem ouvir e não as que precisam ouvir. E hoje acontece muito disso. Algumas pessoas se aproveitam de situações. Vou dar um exemplo, uma igreja que abre aí próximo da sua casa, na rua onde você mora, e por algum motivo essa igreja ela tenha que fechar depois de um determinado tempo, por uma questão de aluguel, seja financeiro ou de mudança da liderança, e alguém resolve se aproveitar já dos membros que já estão ali e resolve abrir uma igreja naquele local com outro nome, com outra liderança. Mas ali essa pessoa vai começar a dar ensinamentos falsos, vai começar a ensinar coisas ali que não condiz com as coisas de Cristo, se aproveitando dessa situação e buscando somente ali os bens materiais, pois sabe que ali as pessoas estão tudo ali fiéis, dando ali um dízimo, uma oferta corretamente, então eles vão se aproveitar, mas falando para essas pessoas apenas aquilo que elas querem ouvir, falando somente coisas deleitosas, falando apenas coisas que possam deixar elas com a cabeça mais tranquila com os seus problemas, falando que muitas coisas que elas fazem que não vai dar nada não, porque Deus é maravilhoso, que Deus é amor, que Jesus é amor, que Ele perdoa tudo. Jesus perdoa tudo, Deus perdoa tudo, mas há um limite, e você tem que responder pelos seus atos. Vamos dar continuidade aqui para finalizar o versículo 1, onde eu tenho um título assim que fala desta forma no versículo 24. Como eu disse anteriormente, a minha Bíblia ela é uma Bíblia do ano de 1995 e talvez a sua Bíblia, se ela for mais atualizada, você não vai encontrar aqui em 1 Colossenses, a partir do versículo 23, esse título na sua Bíblia. Mas o conteúdo, a explicação vai ser a mesma. O trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui no 24 e dar uma lida na referência, que ele diz assim, ó. Paulo retrata Cristo ainda sofrendo não em prol da nossa redenção, mas na comunhão com seu povo, enquanto esse evangeliza os perdidos. Paulo se regozija porque lhe é permitido participar dos sofrimentos de Cristo. Então vamos compreender um pouquinho o que Paulo está falando aqui. Quando ele diz que ele se padece por nós. Então nós vemos que Paulo, há uma preocupação muito grande nessa questão, já falei muitas vezes isso até nos meus podcasts, há uma consideração muito grande de Paulo em falar que ele é apóstolo, que ele é enviado por Deus, que ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus como apóstolo. E ele hoje é ministro da palavra, escolhido por Deus. Ele não foi escolhido como Jesus escolheu os 12. Mas Jesus o escolheu em um momento de muita aflição. Mas acredito eu que Paulo, falando essas coisas em suas cartas, a todas as igrejas que ele se direciona, pode haver ali alguma veemência de ato contrário, principalmente dos outros apóstolos.
Eu já falei isso, mas algumas pessoas não veem por este lado. Pois ao que eu vejo, Paulo, ele não se dá muito bem com os outros apóstolos, pois você percebe que Paulo não tem ali uma afinidade, ele não cita ali apóstolo João, apóstolo Marcos, apóstolo Judas, apóstolo... Ele não cita Mateus, ele não cita nenhum. O que ele cita aqui é Marcos. Quando ele e Tíquico estão indo fazer evangelização, Tíquico fala para ele se seria viável convidar Marcos a fazer ali essa evangelização. E Paulo diz, deixa que Marcos siga o caminho dele e nós seguimos o nosso. Então eu vejo que Paulo, ele tinha um problema com os apóstolos, que ao meu parecer é que os apóstolos não reconheciam o apostolado de Paulo. E Paulo diz que ele não se preocupa com isso, mas eu vejo uma preocupação assim, pois ele sempre cita alguma coisa sobre esse ministério. Mas vamos continuar sobre essa leitura, onde ele está falando assim que ele se compadece. Porque Cristo, ele veio para evangelizar os perdidos, e Paulo está ali para fazer a mesma coisa. Paulo está evangelizando aqueles que estavam desviados, assim como ele era quando era Saulo. Paulo sabe que há muitas pessoas de opiniões contrárias a Cristo, assim como ele era. E é isso que ele quer que nós entendamos. Que as pessoas que não acreditavam em Cristo, das pessoas que não confiavam na salvação, pessoas que sempre denegriram a imagem daqueles que pregavam a palavra, assim como ele foi uma pessoa perseguidora, ele quer salvar essas pessoas. E ele tem autoridade de Deus para isso, é isso que Paulo está falando. Vamos dar continuidade aqui, a partir do 25, que ele ainda cita nessa questão de ser ministro, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto a seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da graça. Vamos ver aqui a explicação relevante sobre esse versículo 27. Cristo habitando em nós é a nossa garantia da glória futura e da vida eterna. Somente a presença dele em nós é a nossa contínua comunhão. Com ele podemos dissipar qualquer dúvida quanto a irmos para o céu. Quem tem a Cristo também tem a vida eterna. Olha o que Paulo está falando aqui, da certeza de ser salvo. Quem tem a Cristo tem a certeza da vida eterna. Paulo está afirmando, Paulo está dizendo que nós temos que ter Cristo para termos essa vida eterna. E ele continua aqui, no versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo está deixando bem claro, nesse versículo 1, quem você deve seguir, quem você deve buscar, a quem você deve se entregar. Paulo está deixando bem claro isso. E você? Quem que você está agora, neste momento, adorando? Quem que você está buscando? Eu estou buscando a Cristo cada vez mais. Eu estou buscando a minha salvação cada vez mais. E Paulo está falando sobre essa questão. Não importa o que está acontecendo na minha vida. Não importa o problema que estou enfrentando. Não importa a situação que estou enfrentando. Mas de Cristo eu não abro mão. E é isso que Paulo está falando. Ele não abre mão. Está preso. Paulo está preso lá em Roma.
E ele está dizendo, não vou abrir mão de adorar Cristo, não vou abrir mão de pregar a palavra, não vou abrir mão de fazer a vontade dele, porque eu sei o que eu fiz anteriormente e agora eu sei o que eu posso fazer. E gostaria muito que vocês fizessem a mesma coisa. Paulo está deixando bem clara essa questão para a igreja de Colossenses. E é para você aí, que ainda tem alguma dúvida, que eu quero fazer uma oração neste momento. Mas antes, porém, eu lhe peço a você que você possa me ajudar, que você possa seguir aí o meu canal, assistindo essa televisiva que está atingindo tantos países, tantos lugares tem chegado o programa Estudo Bíblico. Tenho recebido tantas mensagens na minha rede social. Eu quero que você me ajude. Está aparecendo aí não somente a minha rede social, mas o meu Pix, pessoal. Porque nós temos custos para manter este programa. Nós temos que fazer com que esse programa chegue mais longe. E precisamos de você que está assistindo esse vídeo, que está assistindo esse estudo bíblico. Que eu não sei de onde você se encontra neste momento. O número do meu Pix aí é pessoal. Eu não tenho ministério. Mas eu tenho aqui a obra que eu faço. E se você puder me ajudar, deposite qualquer valor. Qualquer valor que você depositar irá me ajudar. Para que nós possamos atingir famílias, ajudar pessoas, manter esse programa no ar. Temos custos, como eu falei. Então me ajude. E eu quero fazer a oração por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, abraça nesse momento essa pessoa que está nos assistindo, que está estudando este programa, que está aprendendo um pouco mais. Talvez essa pessoa esteja vivendo em um local que ela possa estar sendo doutrinada erradamente. Ela possa estar ouvindo uma palavra distorcida. Ela possa estar, ó Pai, sendo enganada. Que ela possa abrir seus olhos, assim como o Senhor fez com Gease. Pois Gease viu aquela legião de anjos ao abrir seus olhos com a oração de Eliseu. Que essa pessoa também possa abrir seus olhos. Que ela possa enxergar que o local que ela está, ali está sendo doutrinada erradamente. Ela não tem culpa do que está fazendo. Ela não tem culpa de estar ali naquele lugar, mas ela pode sim ver com seus olhos espirituais o que está errado. Mas que não haja ira, que não haja constrição. Ela que apenas possa entender e compreender que o local que ela está não está correto. Pois eu sei que o Senhor irá direcioná-la a um local adequado, uma igreja verdadeira. Porque santo tu és. Até o próximo estudo bíblico, assim querendo Deus.